Olá, sejam todos muito bem-vindos. O dia de hoje é muito especial, porque o dia de hoje a gente está reservando para dar uma orientação de como você deve elaborar o seu recurso para a prova do exame 34 na segunda fase de tributário. Então, se você optou por fazer a prova e ainda não saiu a sua aprovação, hoje é dia 18/4 e a gente vai ensinar você a elaborar o seu recurso, sem que você precise procurar ninguém, sem que você precise se desesperar, sem que você precise pagar pela elaboração do seu recurso. Eu vou te ensinar passo a passo como você elabora o recurso. Primeira orientação importante, que na verdade é uma orientação barra resposta a uma pergunta que me faz. Professora, vale a pena fazer recurso? Vale, e vale demais. Professora, mas só quem teve pouquinho ponto, né? Tá bem pertinho de passar, ou quem tá com a pontuação muito longe de ser aprovado. Qualquer tipo de pontuação. Eu faço orientação de recurso desde o ano de 2009. Em 2009 eu trabalhava no LFG, depois eu fui trabalhar no Damásio e depois eu fui trabalhar no meu curso. Nestas três instituições pelas quais eu passei, eu sempre ajudei a aluna a fazer recurso. E eu vou te dizer, muitas pessoas, mas muitas pessoas que estavam, como você hoje, chateado, desesperançosa, desesperada, fizeram recurso. Mas assim, a gente tem que fazer recurso pensando que vai dar certo. Não dá pra gente fazer recurso achando que tá tudo acabado. Uma outra coisa que eu vou te dizer, mas é muito provável que você não tenha notado várias outras coisas que estão dentro da sua prova porque você tá chateado, tá nervoso, tá angustiado, ou chateada, nervosa, angustiada. E é muito provável que além daquilo que você acha que você tem direito, é muito provável que você tenha, além daquilo, mais outras coisas e mais outros itens de pontuação que devem ser colocados por você, informados por você para esta pessoa que vai recorrigir a sua prova. Ou seja, uma outra pessoa recorrige a sua prova, diferente daquela que corrigiu pela primeira vez. Como eu disse, hoje é dia 18/4, então é muito provável que você esteja chateado. Uma dica importante que eu vou te dar, a terceira informação importante que eu vou te dar sobre fazer recurso. Você não pode fazer recurso chateado, angustiado, xingando, praguejando, xingando banca. Gente, esquece esse tipo de coisa. Esquece essa lacração que você vê na rede social. Tem um monte de professor lacrando, tem um monte de aluno lacrando. Esquece isso. Se você vai interpor recurso, você precisa fazer isso da forma mais objetiva, direta, delicada, educada, para que essa pessoa reveja a sua nota, para que essa pessoa de fato enxergue que você precisa de uma revisão de pontuação e sem que ela faça um cálculo, uma conta de quanto você precisa, dizendo, mas a pessoa precisa de 3 pontos eu não vou dar. Quem disse isso para você? Quem foi que disse para você? Eu quero que a pessoa me prove que alguém que precisa de 3 pontos e tem isso dentro da prova pode não ser aprovada. Pode sim. Então não é que recurso vale a pena, recurso vale muito a pena. Pessoal, sério, eu tive alunos que precisavam de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Eu tive gente que precisava de 0,25, de 0,15, de 1 ponto, 1,5, tudo que você pode imaginar. De 0,10 para cima, eu já vi gente passando com recurso. Isso é muito sério. Teve gente que precisava de 5, 6 pontos, que dizia, professor, eu não vou tentar, mas a tua prova tem coisa para pedir, você tem que tentar. Mas como é que você descobre que tem coisa para pedir? Bom, dica número 1 sobre quais documentos e quais coisas você precisa de fato imprimir, tá? Eu vou te explicar. Veja só, a primeira coisa, eu quero que você imprima aqui dentro da página de acompanhamento, que é, o endereço é esse aqui, oab.fgv.br. A primeira coisinha que eu quero que você imprima aqui é isso daqui, vou te mostrar. Você vai entrar lá, oab.fgv.br ou fgv.br, tá bom? É uma página de acompanhamento quando você consegue pegar as provas aqui, tá bom? Nessa página de acompanhamento do exame, você tem as provas e os gabaritos da prova de primeira fase, tá vendo? Provas e gabaritos de primeira fase. Você vai descer, desce aqui. Aí você vai ter as provas de segunda fase, tá vendo aqui, prova prática e profissional. Olha que interessante. A gente tem um padrão de respostas que foi publicado no dia que você fez a prova, dia 24, Tá vendo? Tem caderno de provas, de tributário, seu caderno de prova, tá bom? E aí a gente tem o padrão de respostas,
esse padrão aqui. Eu não quero que você imprima esse, tá bom? Não imprime esse aqui não. Ó, padrão de respostas, tá vendo? Você vai imprimir outro padrão de resposta. Vai imprimir esse aqui, ó. Padrão de resposta definitivo de direito tributário. É esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, que foi lançado ontem, publicado ontem, ó, 17/5. É esse que eu quero que você clique. Quando você clicar em cima desse padrão de respostas, ele vai abrir para você o gabarito. É esse aqui que eu quero que você veja. É o gabarito definitivo, é um padrão de respostas definitivo que foi publicado ontem, dia 17/5, quando saiu a lista dos aprovados e não aprovados do 34º exame. Eu não quero que você olhe o outro gabarito, porque esse daqui está muito melhor. Ele sempre traz várias hipóteses e possibilidades de você ter mais artigos, de você ter mais parágrafos. Ele traz alternativas do que pode ser utilizado. Então, assim, imprima isso, tá? Ele tá aqui, tá bom? Ele tá aqui arrumadinho, já arrumou aqui para mim. Aí, outra coisa que eu quero que você imprima, o seu espelho de prova. Naturalmente, esse aqui é o espelhinho da Valéria. A Valéria é minha aluna, ela deixou eu usar aqui o nome dela, só tirei alguns dados que são dela. Ela deixou eu usar o espelhinho dela para poder ajudar vocês, tá? Aí, a pessoa ela tirou 8,75, ela tirou 8,75 e não é para fazer frescura para ninguém, não. É para dizer como isso é possível, né? Que não é impossível tirar nota. Então, você vai imprimir também o seu espelhinho de correção, esse seu espelhinho individual, que tem seu nome e tudo certinho, tá bom? E você vai imprimir a sua provinha, tá? Vai imprimir a sua prova, salva em PDF, deixa o documento salvo bem bonitinho em PDF, ó, tá vendo, ó? Você vai imprimir, é a primeira coisa que você tem que fazer. Ó, tá vendo? Até a questão de número 4, tá? Sem isso, pessoal, não dá para começar nem fazer recurso. Por que você tá falando isso, professora? Porque assim, ó, eu quero que você tenha 3 informações importantes na sua mão. A primeira informação importante na sua mão é esse gabarito definitivo. Esse gabaritinho aqui, ó, o definitivo. Nesse gabarito, você vai perceber que a FGV acrescentou outras coisas além daquelas que você já tinha notado que estava. E ela foi colocando alternativas de respostas. Olha o ou aqui, ó. Tá vendo o ou? Tá vendo o ou? Tá vendo o ou? Ela considerou muito mais coisas. O gabarito está muito mais aberto. Então, é o seguinte. Acontece demais uma coisa, pessoal. Você está com a sua prova na mão, o espelho considerar uma coisa, e é este gabarito aqui, ó, esse padrão de respostas definitivo que ele publicou ontem, que quase nenhum aluno vê, quase nenhum aluno nota, que ele publicou ontem, o aluno não enxergar esse gabarito, e esse gabarito estar diferente do espelho de correção. Professora, como que pode estar diferente? Pois é, o espelho pode estar menor e este gabarito maior. Professora, então eu posso usar o espelho, esse gabarito definitivo, esse padrão de resposta definitivo? Sim, a resposta é positiva. fgv.ab.br. Baixa ele, lembra que é o padrão de respostas definitivo que foi publicado ontem, não no dia que você fez a prova 24 de abril, imprime ele. Aí você vai olhar tudo o que ele descontou de pontuação. Então você tem que estar com o teu espelho, você vai olhar o espelho. Ah, professor, então eu vou olhar que ele, na verdade, descontou pontuação de mim de lá de dentro do meu endereçamento. Isso mesmo. Se ele trocou a pontuação do endereçamento, o que ele foi fazendo com você? O que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta, bom, imprimiu, né? Tá tudo impresso direitinho. Você vai pegar lá uma canetinha, tá bom? Uma caneta, e você vai começar a marcar quais foram os itens que você sofreu desconto de pontuação. Você vai perceber. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui da Valéria, tá? Na peça, ela tirou 4,9, mas ela teve desconto de pontuação. Por exemplo, na indicação das provas a serem produzidas, ó, tá vendo? Ó, ao invés dela tirar 0,3, ela tirou 0,2, tá? E você vai fazer isso em todo o seu espelho de correção. Então, a Valéria, aconteceu isso com ela. Ela teve um descontinho de pontuação aqui, porque a pessoa que corrigiu a prova não enxergou que ela tenha colocado, ou de fato ela não colocou realmente, ó. Indicação de provas a serem produzidas, especialmente a prova pericial, conforme o artigo 319, 6 do Código de Processo Civil, tá bom? Ele entendeu que ela não colocou. Professora, mas acontece que ela colocou o cabimento de provas, então cabem provas, né? O cabimento das provas. Será que é necessário colocar o 319.6 do CPC? Se a pessoa não tiver colocado o 319, será que realmente ela merece desconto de pontuação? Então você vai procurar dentro da tua prova, e aqui entra outro arquivo que a gente vai usar, então a gente vai lá e vai procurar, item por item, tá?
o que foi que ele descontou e se está correto esse desconto de pontuação, tá bom? As provas, ó, protesta aprovar o alegado por todos os meios em prova de direito admitido, inclusive a produção de prova pericial, tal. Veja que ele descontou parcialmente da Valéria, né? Ele não descontou tudo, tá vendo? Ó, ele descontou 0,10, que era o item da citação do artigo 319, 6 do Código de Processo Civil. O que você vai fazer então? Ó, bom, eu já sei que ele descontou aqui, um exemplo, tá? Ele descontou aqui, e a mesma coisa você vai fazer nas questões. Então, a primeira coisa, você vai olhar onde ele descontou. Por exemplo, ó, tá vendo que eu cheguei aqui na questão de número 1 da Val? Ó, eu tô na questão 1 dela, tá vendo? Ó, aqui na questão número 1. Na questão número 1, na letra B, ela zerou. Ó, ela zerou completamente, tá vendo? Ó, e ela tirou 0,6 na letra A, no item A. Perfeito, então eu circulei aqui, porque eu vou ter que procurar o que foi que ele descontou e se realmente está correto esse desconto de pontuação. Na letra A da questão número 2, a mesma coisa. No restante, ela gabaritou, mas supondo que não tenha acontecido isso, a gente só está dando um exemplo com a provinha dela, ela tenha zerado aqui também, a mesma coisa. Zerou aqui e zerou aqui também. Perfeito, então eu sei que tudo que está marcadinho para mim aqui são coisas que eu preciso olhar, são coisas que eu preciso ver. E eu vou lá para o meu espelho de correção, e eu vou olhar nesse padrão definitivo quais são as coisas que estão aqui. O que está no padrão definitivo. E a mesma coisa é no espelho de correção. Ou seja, será que o espelho está idêntico? Será que tem alguma coisa que eu possa ter colocado aqui, ó, ou artigo 25 da Lei 2016-2019? Será que tem mais alguma coisa que eu possa ter conseguido de pontuação aqui? Bom, você só vai ver isso se você conseguir olhar para a tua prova. E aí a calma que você necessita. Por quê? Como é que você interpõe o recurso para o examinador? Bom, a gente tem que falar sobre prazo, né? Então veja, você vai poder interpor esse recurso de hoje, né? Poderia colocar de hoje, meio-dia, não é dia de fazer recurso hoje, não faça isso hoje, já tá tarde, né, para fazer só depois, amanhã, até o dia 21, tá? Até o meio-dia do dia 21. Lógico que não é para colocar meio-dia do dia 21, porque vai estar muito em cima da hora, vai dar uma porcaria, né? Aí você vai colocar o seu CPF, a senha e vai vai escrever continuar lá. Lógico que eu estou sem CPF e senha aqui. Quando você fizer isso, você vai perceber que ele vai abrir caixinhas de diálogo, caixinhas de texto, tá bom? Nessa caixinha de texto, você vai escrever peça e vai começar a escrever o que você quer. Como você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você escreve isso? Você vai fazer assim, ó. Eu peguei meu espelho e consegui perceber tudo aquilo que eu preciso olhar, tudo aquilo que eu preciso ver, tudo aquilo, ó, já sei tudo que eu preciso olhar aqui. Eu vou comparar isto daqui, que é o meu espelho, isso aqui é um espelho de correção, eu vou olhar o gabarito justificado da FGV e vou olhar a minha prova, eu vou reler a minha prova nos itens que eu preciso olhar, que eu sei que ele descontou pontuação. É aqui que você vai achar as pontuações das quais você necessita para você conseguir novas pontuações, tá bom? E o que você vai fazer aqui? Como é que você vai trabalhar aqui? Bom, eu verifiquei que eu errei o endereçamento, mas é um endereçamento válido. Eu sei que eu errei, que eu tenho uma qualificação que ele pontuou de mim a menos, mas eu percebi que está correta a qualificação. Eu coloquei os artigos e fundamentações corretos, mas ele me descontou. Eu coloquei o sujeito passivo, mas ele simplesmente me descontou porque eu coloquei um sinônimo que tinha a mesma relevância. E ele foi descontando de mim pontuações importantes que eu precisava. O que você vai fazer? Você vai dizer para ele em quais linhas você fez aquilo que ele queria. Você vai dizer, entre linhas 4 a 13, entre as linhas 4 e 13, então você está lá na sua caixinha e você vai escrever assim, peça, 2 pontos. Entre as linhas 4 e 13, fiz isso, foi desenvolvido o raciocínio jurídico, foi desenvolvido o sujeito ativo, foi pontuado, foi apontada a fundamentação legal, desenvolvi conforme o espelho, conforme o gabarito e requeiro a majoração em 0,2. Ou requeiro a atribuição máxima de pontuação no quesito antes zerado. É isso. Eu vou apontar. Tá bom, vamos pensar que dentro do cabimento a Valéria tenha tido um desconto de pontuação e simplesmente sumiram com a pontuação da Valéria, tá bom?
simplesmente tiraram o 0,3 dela aqui e ela tenha ficado com 0. Ou seja, no cabimento da ação anulatória, que o objetivo é anular e desconstituir crédito, que está no artigo 38 da LEF, a Valéria tenha sido zerada, tá bom? Então eu vou dizer que lá no espelho, né, no gabarito lançado pela FGV, o cabimento da anulatória está aqui, valendo 0,30, e dentro da prova, entre as linhas, ó, a ponte, entre as linhas, é 22, né? Melhor do que 23 aqui, que ela começa o cabimento aqui na 22, ó. Então, entre as linhas, ó, 22, ó, opa, 22 até 29, o raciocínio jurídico foi desenvolvido de forma adequada e em conformidade com o espelho e o gabarito. Você vai dizer, portanto, requeiro a majoração da nota, se você fez metade, ou requeiro a atribuição máxima de nota. E você vai ler se você realmente fez isso, lógico, né? Vai pedir aquilo que você realmente fez. Nos fundamentos jurídicos, mais ainda, porque o gabarito acabou abrindo mais coisas, viu? Cuidado com isso, tá? Ou seja, tem mais coisa dentro do gabarito, dentro desse espelho aqui, desse gabarito que ele lançou ontem, tem mais coisas ainda que a gente tem que falar, que a gente pode colocar como alternativa. Teve gente que colocou o artigo 97, ó, inciso 2 do CTN, e no primeiro espelho isso não estava constando. Então, ó, você precisa colocar que, inclusive, o gabarito definitivo consta no gabarito definitivo e que você também colocou isso da prova. Requerendo, então, requeiro, portanto, a majoração e atribuição de nota, porque entre linhas tais e tais, eu desenvolvi, foi desenvolvido, foi transcrito, foi enfrentado o tema, e você coloca isso lá, tá bom? Aí você vai dizer, entre as linhas, então, por exemplo, 61 a 66, o tema foi tratado, o tema foi desenvolvido, o tema foi satisfeito, o tema foi explorado, portanto, requeiro a majoração de nota de X. Escreve quanto que você quer de majoração de pontuação. Ó, que legal, ó. Tanto o espelho, ó, tá vendo, ó? Ó, eles colocaram aqui o 97.2 CTN, tá bom? Tanto o espelho de correção quanto o gabarito definitivo consta o artigo 97.2 do Código Tributário Nacional. E assim você vai fazer quesito por quesito, item por item. Professora, então peraí. Quer dizer que o quesito é isso aqui que está do lado esquerdo? Isso. Então, o quesito 1, que havia sido inicialmente tinha sofrido uma diminuição de pontuação, requeiro ou requer-se que seja majorada a pontuação, atribuída a pontuação máxima. No quesito número 2, porque você está dentro da peça, certo? Dentro da peça, esquece as questões que a gente vai falar. Então, dentro da peça, no quesito número 2, dentro da peça, no quesito 3, está dentro da peça, no quesito 4, no quesito 5, você vai dizer quais quesitos você está trabalhando, que você quer, que você pede. Aí você dizer, eu coloquei o valor da causa, mas o valor da causa não apareceu, os meus pedidos não foram completamente pontuados, a minha tutela não foi totalmente pontuada, professora, eu coloquei a concessão da tutela de urgência antecipada, provisória, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas isso não foi pontuado. É a mesma coisa, tá bom? Ó, veja que, por exemplo, olha o que aconteceu. Aqui, ó, no gabarito definitivo de tributário, que foi lançado ontem, no dia de ontem, quase noite de ontem, né? Ele considerou o artigo 294 e o artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? Na concessão da tutela de urgência, tá? Artigo 151, 5 do Código Tributário Nacional, que também ele pontuou, tá? Ele colocou como alternativas. Veja que no espelho não está escrito isso. Note se ele descontou pontuação de você aí. Note se isso teve desconto de pontuação. Então, isso para dentro da peça. Então eu faço a peça e coloco nessa caixinha todos os itens. Item 1 em relação ao item 1. Mas é o item 1 e o item 9 só que eu quero pedir, não tem problema. Item 1, em relação ao item 1, tal. Item 1 e item 9, em relação ao item 9, concessão de tutela. E você diz o que você quer dele. Lá na concessão de tutela, o que ele descontou, olhando para sua prova, diga quais são as linhas que estão entre linhas tais e tais, porque ele vai olhar para a linha e vai falar, não, tá aqui, entendi, recorrigi, notei, tá tudo certo, vou atribuir uma pontuação para essa pessoa agora, nesse momento, tá bom? E em relação às questões, você vai fazer da mesma forma. Terminou a sua peça?
Fez tudo direitinho? Vai para não manda o arquivo, naturalmente só salva. Você vai ver que é muito tranquilo. Antes de você mandar, ele pergunta quase 335 vezes. É para mandar mesmo? Você quer enviar mesmo? Salva. Não manda sem antes salvar. E eu vou te dizer, eu vou te dar uma dica sobre isso. Aí você vai colocar lá na caixinha, tá bom? Na caixinha identificada direitinho. Questão número 1. Bom, sobre a questão número 1, letra B. Letra B. Bom, eu vi esse gabarito aqui, que está no espelho, olhei o gabarito justificado da questão número 1, letra B, e vi o que tem aqui. Olha como é muito maior. Tá vendo? Olha como ele considera muito mais coisa aqui, ó. Tá vendo? No gabarito, e depois onde ele distribui pontuação, porque em cima é gabarito, e embaixo é onde há distribuição de pontuação, ó. Valendo aqui 0,65. Veja que ele atribuiu para o gabarito 3 hipóteses de respostas diferentes, diversas, ó, tá vendo? Ó, tá vendo isso aqui? Ó, ele deu atribuição de pontuação de coisas diversas. Em 3 situações que são possíveis você conseguir pontuação aqui. Você vai para ele, ó, então, ó, tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Com calma, isso na sua mão impresso, que é mais fácil, e você vai ver se realmente você não colocou um sinônimo. E se eu só tiver colocado, isso se pergunta sempre, né? E se de repente eu tiver colocado somente o artigo com inciso. O artigo com inciso, a mera citação de artigo zera você. A citação de artigo, ela tem que estar necessariamente acompanhada pelo enfrentamento do artigo, pelo enfrentamento da tese, que é a paráfrase que você faz, que você escreve com suas próprias linhas. E acontece muito, pessoal, como às vezes o corretor não é tributarista, isso é muito comum, aliás, é mais raro que tenha um tributarista corrigindo prova da FGV na segunda fase. É muito comum, pessoal, que não haja ali, às vezes, um sinônimo que esteja claro para a pessoa que está corrigindo. Mas você diga, nunca fale não, não fala não. Você diga... não diga assim, olha, senhor ilustríssimo examinador, é do jeito que eu tô te dizendo, o discurso é direto mesmo, em terceira pessoa, diga assim, apesar do desconto de pontuação, ou tendo realizado o desconto de pontuação, informa-se que o candidato extrapolou o tema, que o candidato desenvolveu corretamente o tema, que consta entre linhas tais e tais, requerendo, portanto, a recorreção e atribuição da nota, sempre dessa forma. Então, vamos pensar que você está lá na parte das questões, você vai fazer a mesma coisa. Bom, na parte das questões, eu vou lá para a minha prova, então, e vou olhar o que foi que eu fiz dentro das questões que ainda pode, ou seja, isso, pessoal, por que você não pode deixar na mão de ninguém isso? Porque você sabe e você vai lembrar, quando você estiver vendo a tua prova, o que foi que você escreveu. E por vezes você vai perceber que você colocou um sinônimo, que você foi para um caminho que aquele primeiro corretor pode não ter observado, pode não ter notado, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para ele, ó, entre linhas tais e tais, o tema foi enfrentado, o tema foi esclarecido, o tema foi sustentado, o tema foi, inclusive, exaustivamente desenvolvido, teve raciocínio jurídico adequado, vai usando esses termos que eu tô falando para poder mudar, né, nas caixinhas lá, cada coisa que você vai escrever, tá bom? Esse tema foi sustentado, esse tema foi descrito, esse tema foi desenvolvido, esse tema foi enfrentado. Você vai dizer para ele e apontar entre linhas 3 e 7. Então, tô lá na questão. Fui para a questão número 2, a mesma coisa. Pronto, então eu escrevo item por item, isso mesmo. Questão por questão, item por item. Até porque, se você olhou seu espelho com calma, você percebe que tem aqui, ó, letra A letra A da questão 1, a letra B da questão 1, a questão número 2, eu quero só a letra B, professora, só a letra B que me interessa, porque eu acertei. Perfeito, ó, em relação à letra B. E aí você diz o que você precisa daqui, que você colocou o artigo 149 da Constituição Federal. Professor, eu não coloquei os incisos, mas diga que pelo menos o artigo 149 caput e você desenvolveu o raciocínio jurídico deve ser pontuado. Não precisa dizer, eu não coloquei, apesar de não ter... Você não precisa dizer assim, apesar de eu não ter feito, apesar de não estar igual, apesar de não estar idêntico. Você escreva assim, foi utilizado neste momento um sinônimo, o que faz com que haja
e merecimento da atribuição de pontuação em tal, tal, tal. Bom, em primeiro lugar, precisa desenvolver um negócio escrito ilustre, senhor, doutor. Você não pode colocar jurisprudência, doutrina, não precisa nada disso. Nada disso. Você vai dizer o que você fez, você vai dizer onde está, você vai dizer onde que ele encontra e por que você merece a atribuição de pontuação. Porque o tema foi sustentado, o tema foi desenvolvido, o tema foi adequado, o tema está adequado com o raciocínio jurídico. Pessoal, muita gente acaba gastando dinheiro nesse momento porque eu sei disso, eu sei. A pessoa está desesperada. Ela fala, não, vale a minha aprovação, vale a minha aprovação. Eu não sei se vale a sua aprovação não, viu? Eu acho que a gente consegue fazer isso sem precisar dos outros, tá? E você vai fazer isso com todas as questões que você precisa. Então, ó, olha o quesito que é avaliado, ó. Questão 3, quesito A, letra A e letra B. E você vai olhando tanto para a sua prova, quanto para o gabarito e para o espelho. 3 documentos têm que estar impressos na sua mão para você fazer isso assim, ó, com calma. Você tem total capacidade e possibilidade de fazer isso. Professora, por que a gente não usa esses termos senhor, ilustre, recorretor? Não pode xingar, tem que ser educado, extremamente cordial. Procure flexionar os verbos na terceira pessoa, tá bom? Procure, terceira pessoa do singular, procure fazer isso da forma mais delicada possível para que ele recorrija, não precisa implorar. Requeiro, portanto, requer-se, portanto, ou requeiro, né, ou então, não tem terceira luz da primeira, mas coloca lá, requer-se, portanto, a majoração de nota, requer-se, portanto, a atribuição de nota, em tanto, em 03, em 04, em 05, aí você vai salvar esse arquivo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Salvou o arquivo. Você vai salvar, porque ele não vai deixar você... Ele vai perguntar se você quer mandar agora. Você vai dizer, quer salvar? E manda depois? Salva. Salvou o arquivo, você vai imprimir o arquivo. Você vai imprimir o arquivo. Aí, depois que você imprimiu, vai dar um tempinho. Se você tiver alguém de muita, mas muita confiança sua, pede para a pessoa ler esse arquivo, tá bom? Se não, faz isso sozinho. É só para você ver se está tudo certinho, se você não cometeu erros de língua portuguesa, se está tudo correto com aquilo que você está escrevendo. Aí você vai olhar isso impresso e vai dizer, eu acho que eu posso melhorar um pouquinho essa informação que eu coloquei aqui, eu vou dar mais uma olhada nisso. Feito isso, quando você estiver seguro, não é para deixar isso para o meio-dia do dia 21, quando você estiver seguro, você envia definitivamente esse arquivo. Então, olha que importante, você precisa imprimir 3 documentos diferentes, tá bom? 3 coisas diferentes, voltando, ó. Então, eu preciso imprimir o meu espelho de prova, o meu gabarito definitivo, tá? E a minha prova, aquilo que eu escrevi. Depois que eu fiz estas 3 coisas, que eu não coloquei, né? Ai, que bonito. Ó, a prova, ó, a minha prova, o meu gabarito e meu espelho, tá bom? Depois que eu fiz isso, depois que eu imprimi todos esses arquivos aqui, eu vou montar dentro da caixinha de diálogo lá da FGV, cada uma das coisas, peça, tal. Peça, quesito 1, quesito 2, quesito 3, quesito 4. A peça tem isso também, né, ó. Os quesitos aqui, ó. Tudo arrumadinho, né? Ó. Tá vendo, ó? A prova tem seus quesitos, ó. Quando ele coloca o gabaritinho pra gente, ó, ele faz aqui, né, as ressalvas do gabarito, depois ele vai pros quesitos, ó, que são os itens, ó. 2, 3, 4, 5, tá vendo, ó? Ele faz isso. A mesma coisa ele vai pro espelho, ó. Ele abre o quesito e você vai informar para ele qual que é o quesito que você quer, tá bom? Como eu havia falado. Aí você imprime tudo que você escreveu. Imprimiu o que você escreveu, você vai olhar, vai ler, vai olhar, ver se você precisa colocar mais alguma coisinha que esteja bom, confere se tá tudo bem. Feito isso, você pega esse arquivo e manda, e pede a Deus que vai dar tudo certo, pensando que é a hora de você fazer. Não pague ninguém para fazer isso. Sabe aquele ditado que sempre se fala, que isso é muito antigo, isso é coisa das pessoas antigas, que o gado engorda com o olho do dono? Essa é a verdade. Ninguém vai fazer recurso melhor do que você, porque é o seu direito. Recurso é direito, recurso está aí para ser feito, e não tem esse negócio de, eles não revêem, não recorrigem. Eles recorrigem, sim. Inclusive, quando você pede coisas a mais que não tem nada a ver, ele, sabe o que ele faz? Ele escreve lá que você não fez aquilo. Ele responde o teu recurso, tá? Eles olham sim, eles recorrigem sim, tá bom? É muito comum que a FGV faça isso, muito comum que ela recorrija, muita gente consegue ser aprovada. Eu tive gente assim que, nossa, tava arrasado, professor, eu não quero mais, eu não aguento, e que fez o recurso e deu certo. Eu garanto a você que se você tiver calma,
paciência consigo próprio, se perdoar por ter sido reprovado e fazer isso com calma, porque você precisa perdoar, né? Não dá pra você ficar pensando, eu sou um desgraçado, um burro, não é nada disso, nada. Não é fácil o momento, mas já que você vai ter que tirar a força do rim, do estômago, do fígado, né? É como a gente faz muitas vezes na vida da gente. Então tenha calma e paciência consigo próprio para você refazer este recurso, tá? Um abração para todos vocês. Desejo assim que dê muito certo, que vocês consigam ter calma e tranquilidade. Revejam a prova inteira. Vai do endereçamento aos pedidos e nas questões vá para todos os itens com calma e tranquilidade. Vai passando lá marca-texto que vai dar certo você conseguir fazer recurso com calma, frieza, tranquilidade, paciência, delicadeza e educação na hora de fazer isso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, precisam de mim, contem comigo. Até mais!